Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Olá a todos, meu nome é Thiago Dias, sou advogado, professor, tenho formação na área do direito internacional, direito público em regra, e hoje eu venho propor à Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo o tema Formulando o Direito Internacional, o Brasil na ONU. O objetivo dessa breve palestra e apresentação é tratar de um ponto que muitas vezes, até mesmo em provas de OAB, exames da ordem, em algumas poucas questões, muitas vezes o aluno, o candidato, ele se pega ali numa situação assim, ele está vendo o direito internacional, está sendo cobrado sobre isso, mas muitas vezes acaba não entendendo a dimensão do tema e da importância que isso se dá e que isso se faz para a sua profissão, na sua atuação profissional, ainda que esteja tratando, por exemplo, de um tema de direito de família, ainda que esteja tratando de um tema de direito do trabalho, aliás, direito do trabalho que muito bebe das fontes do próprio direito internacional. Então, em razão disso, a gente propõe o tema Formulando o Direito Internacional, e aí aqui a gente abre um tópico a mais, que é o Brasil nas Nações Unidas, o Brasil na ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E para iniciar, nós temos que apontar como que começa a formação dos estados, dos países como nós conhecemos atualmente. A formação dos estados, ao menos no Ocidente, e talvez até de certa forma em quase que todo o mundo, mas principalmente no Ocidente, ela se dá, segundo todos os teóricos de política internacional, de relações internacionais, e do direito também, do direito internacional, isso começa a se concretizar com a substituição de um poder muito associado à questão do direito divino ou do direito religioso, e da capacidade que um Estado, que no caso eram os Estados papais, ou o Estado pontifício, de determinar as regras e a forma como os príncipes e os reis na Europa comandavam. Ainda é uma noção ainda muito associada à concepção de reino, e não a concepção de Estado como nós temos atualmente. Então, essa formação de Estado se dá após as guerras religiosas, principalmente envolvendo Espanha e o Reino da Holanda, ou a República Holandesa, e isso vai se concretizar com uma série de acordos de paz que ficaram conhecidos como Paz de Westfália, em que foi celebrados, entre vários temas, a importância da soberania dos estados, a capacidade que esses estados, que esses novos países, esses estados teriam em ditar suas próprias regras e não mais se submeterem às regras e aos comandos de nações ou reinos distantes ou diferentes, que era o caso muitas vezes que ocorria com a situação dos Países Baixos, a Holanda, em relação ao Reino da Espanha. E isso, no caso dos holandeses, foi muito importante, até pelo próprio desenvolvimento deles. E a Holanda, que inclusive tem um papel muito importante até hoje no direito internacional. Primeiro, com seus grandes teóricos, Hugo Grotius,
um dos teóricos do direito internacional público, e até hoje, com todo um papel de formulação do direito internacional, cedia ao Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça e todo um sistema, um aparato de direito internacional, ainda que possamos ter certas críticas, mas é um país que tem uma contribuição importante para a formulação do direito internacional. E aí essa formação dos estados se dá com a Paz de Westfália em 1648, e essa noção de estado vai se, vai se prolongar até a Primeira Guerra Mundial, que a gente sabe vai começar em 1914, termina em 1918, e é um processo difícil daquilo que eu chamo de dialética de ação e reação, em que há avanços e recuos, avanços e recuos. Entre esses avanços e recuos, nós podemos dar o caso da ascensão napoleônica, quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França, depois levam as guerras na Europa. Isso é um momento de recuo nessa concepção de estados, porque esses estados entram em crise, em guerras, em relação às invasões que a França, especialmente do Napoleão Bonaparte, vai realizando durante toda a Europa. Isso inclusive envolve o Brasil, porque o Brasil muito a concepção de Estado brasileiro é muito derivada desse momento do século XIX, em que o Napoleão Bonaparte manda tropas para Portugal e a família real portuguesa, então, vai para sua colônia ultramarina, que era o Brasil. E aí, posteriormente, a queda do Napoleão Bonaparte tem um curto período em que existe uma restauração, volta a família real vinculada à França volta ao trono, que ficou conhecido como Restauração Bourbon. Isso depois não se mantém, porque o Napoleão volta ao poder, por um período curto de tempo ainda assim, e depois tem a Conferência de Viena, em que os estados vencedores da guerra contra o Napoleão vão novamente costurar um sistema de impérios na Europa, e aí a gente tem que lembrar que países como Itália e como Alemanha, hoje, nossa concepção de que são países, eles ainda não tinham se formado como estados ainda, eram de certa forma, reinos esparsos, com certa autonomia, e eles vão se formar como estados ainda no século XIX, no final do século XIX, especialmente. E aí, nisso, acaba que esses dois países vão ficando, de certa forma, ficam um pouco para trás no desenvolvimento e na sua concepção de estados, como os estados mais consolidados, como a própria França e o Reino Unido, que era o chamado Império Britânico, e que vão desenhar as conferências europeias do século XIX, tal como a questão da partilha do continente africano por mera divisão geográfica do mapa do africano, sem respeitar as questões étnicas e as diferenças entre cada região. Isso leva depois do século XX a uma série de questões naquele local, mas também na Ásia e em outros tantos. E aí, sobre esta questão, posteriormente, no final do século XIX, essas conferências vão se desenhando. O Brasil já é o Império do Brasil, já é um Estado independente de Portugal, no final do século XIX. Começa a ser convidado para uma série de conferências, dada aquilo que ficou conhecido como uma diplomacia imperial, uma diplomacia monárquica, em razão dos vínculos da família imperial brasileira com membros de monarquias na Europa. Mas ainda assim, a diplomacia brasileira que estava se formando não via ainda, de certa forma, sua capacidade de concretizar de importantes atos que viria a realizar já no século XX. E aí, nesse quesito, o próprio direito internacional aponta que o Brasil, de certa forma, vai entrar naquilo que é conhecido como multilateralismo, que é a formulação de políticas a partir de uma série da reunião de uma série de membros, no caso, estados. O Brasil vai começar a fazer parte dessa esfera
do direito internacional e ele vai entrar no multilateralismo, de certa forma, com a Segunda Conferência de Paz de Haia. O que foi a Segunda Conferência de Paz de Haia? Como eu falei, no século XIX, no final do século XIX, alguns impérios, digamos assim, começam a desenhar uma Europa e um mundo, conforme os seus próprios interesses. E aí isso leva a uma escalada de tensões, uma rivalidade entre esses estados europeus, o equilíbrio de poder, aquilo que foi conhecido como equilíbrio de poder pelo Henry Kissinger, começa a entrar em colisão, e aí a Rússia, inicialmente em 1890, para tratar sobre desarmamento e evitar a escalada bélica entre essas potências europeias, ela é realizada, o Brasil, ali em 1899, entende, não vê tanta importância no evento, pela própria condição que o Brasil ainda se encontrava, numa transição política, mas na segunda Conferência de Paz de Haia, em 1907, já num período em que o Barão do Rio Branco era o ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ele que inclusive depois vai dar a formulação e o desenho da diplomacia brasileira até hoje, e a própria concepção de um corpo diplomático no Brasil. O Barão do Rio Branco, então, ministro das Relações Exteriores, indica Rui Barbosa, o grande jurista, o nosso grande jurista, para representar os interesses do Brasil nessa segunda Conferência de Paz de Haia. E aí é interessante que o Rui Barbosa, sabendo das condições que o Brasil se encontrava, do diminuto ou não tão avançado poder bélico e poder naval, porque o que à época era muito característico, ele vai seguir por uma outra linha, pela linha do direito internacional para a defesa dos interesses nacionais e a defesa dos interesses brasileiros, muitas vezes até associado a outros países da América Latina, especialmente da América do Sul, e ele ali vai inclusive defender um dos pontos principais, que é o princípio da igualdade jurídica entre os estados, que lembra muito a concepção de soberania, e que, ainda que estados sejam diferentes por questões econômicas, bélicas, mas eles ainda assim devem ser tratados de forma igual. E isso muito associado ao princípio da igualdade jurídica entre os estados, que Rui Barbosa vai defender ali. Em razão do seu papel ali, os jornais britânicos e outros jornais na Europa ressaltaram à época da conferência esse papel tão importante do Rui Barbosa, e desse momento ele ganhou a alcunha, o termo Águia de Haia, que aqui no Brasil é nome de logradouros, e as pessoas muitas vezes não sabem ao que se refere. Águia de Haia é a alcunha que o Rui Barbosa recebeu pelo papel que teve na Conferência Internacional, como alguém que se destacou, vindo de um país fora do eixo das potências da época. O Rui Barbosa, em razão da sua própria capacidade como um grande orador, como um excelente jurista, teve essa capacidade de mostrar um grande Brasil, e isso ficou muito marcado. E a própria concepção dele de formulação do direito internacional. E é importante destacar que não era... O Rui Barbosa agia recebendo instruções aqui do Brasil, do Barão do Rio Branco, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da época, e ambos possuíam uma relação muito próxima, até mesmo de amizade, e foram formulando, até pela sua... Ambos possuírem formação jurídica, ambos eram juristas, conceberam uma noção de direito internacional que ficou muito característico e ficou marcado, então, como a primeira participação do Brasil no multilateralismo. Isso depois, a gente sabe que vai a conferência em 1907, porém, em 1914, 7 anos depois, começa a Primeira Guerra Mundial. E muitas das iniciativas da Conferência de Paz de Haia, de diminuir a escalada bélica, diminuir a tensão entre as potências, acaba que não se concretiza. A gente sabe que começa a Primeira Guerra Mundial em 1914, vai até 1918. Porém, o Brasil, depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil até participa, ainda que de forma muito pequena. O Brasil consegue enviar uma missão humanitária
para a Europa, ainda na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial. Ele manda uma missão humanitária e não tropas, como vai depois fazer na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil ali envia tropas. O Brasil, em razão da própria iniciativa e da capacidade diplomática que teve, é convidado para fazer parte da Conferência de Versalhes, em 1919, que vai discutir as reparações dos países que perdem a Primeira Guerra Mundial, a necessidade desses países pagarem indenizações de guerra aos países que foram afetados pela Primeira Guerra Mundial. Em razão disso, e de um momento muito propício pelos Estados Unidos, que cria ou concebe, a partir das ideias do presidente americano à época, Woodrow Wilson, cria a Liga das Nações, que é a antecessora da Organização das Nações Unidas. Ele cria a Liga das Nações, ele dá a proposta, os outros países aceitam. Acaba que os Estados Unidos, por questões internas deles, não conseguem fazer parte da Liga das Nações, e o Brasil acaba ficando no assento que representava os Estados Unidos. O Brasil fica com o assento que representava as Américas na Liga das Nações, e ali já começa a formular o direito internacional. É interessante que, nesse quesito, o Rui Barbosa é chamado, ele é indicado a ser um dos juízes do Tribunal Internacional que estava sendo criado. Hoje, o sucessor dele é o Tribunal Internacional, a Corte Internacional de Justiça. O Rui Barbosa é indicado para ser o juiz, um dos juízes da Corte Internacional Permanente de Justiça, que é criada ali também na Conferência de Versalhes, com a Liga das Nações, mas percebe-se que há uma disparidade de poder. O Reino Unido é uma potência destacada nessa situação, os Estados Unidos vêm atrás pela questão do crescimento econômico, mas a gente sabe que vai ocorrer a crise de 1929, depois, 10 anos depois, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, dadas as questões próprias que não foram resolvidas na Primeira Guerra Mundial, a escalada de totalitarismos, estas coisas todas levam à Segunda Guerra Mundial. Porém, a ideia de multilateralismo e de formulação do direito internacional, inclusive de direito internacional para os conflitos armados e o direito internacional humanitário, vão ser desenhados a partir de muitos dos eventos que ocorreram inicialmente ainda na Primeira Guerra Mundial e alguns no final do século XIX, mas que com a Segunda Guerra Mundial ficam extremamente pujantes e destacam uma importância, dado o desejo de muitos dos países e dos diplomatas, dos representantes dos países que presenciaram os conflitos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, todos aqueles que vivenciaram os sofrimentos e o nível de colapso e caos vivido na Segunda Guerra Mundial, isso alimenta o espírito desses representantes, desses países, a conceber uma organização das Nações Unidas que fosse melhor ou que tivesse uma capacidade maior de atuação do que a Liga das Nações, que tinha existido ainda no período entre guerras. É criada a Organização das Nações Unidas, muito pela iniciativa do presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, e também de outros países aliados, e aos quais o Brasil teve papel de destaque, dada a importância que o Brasil tinha para os americanos, o segundo ser um grande país da América do Sul, ter contribuído no esforço de guerra com a Força Expedicionária Brasileira, e dada toda a importância diplomática e das negociações que o governo brasileiro à época teve, o Brasil até discutida a concepção de um Conselho de Segurança das Nações Unidas, e este Conselho de Segurança teria o papel de evitar guerras, formular um direito internacional, contribuir para a paz e a segurança mundial. Esse Conselho de Segurança é criado, o Brasil fica, de certa forma, no radar, inclusive da própria diplomacia americana, de que o Brasil fosse um dos membros permanentes desse Conselho de Segurança. Isso a gente sabe que não ocorreu, mas o Brasil ainda assim, dada a importância que teve na criação das Nações Unidas e da sua concepção de paz que o Brasil tem, da nossa cultura, dado a nossa capacidade de
de sermos um dos poucos países do mundo que temos 10 vizinhos fronteiriços, sem conflitos todos os conflitos de fronteira já resolvidos ainda no século XIX e no começo do século XX, dada essa tradição diplomática brasileira e a importância que o Brasil teve nas negociações para a criação das Nações Unidas, fica então dado destaque para o Brasil abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa é uma tradição que vem até hoje, e nós podemos ver que sempre na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de cada ano, o Brasil é o primeiro país a falar, dada a disputa que ocorreu na criação das Nações Unidas e da primeira Assembleia Geral, em que, há 75 anos atrás, a União Soviética e os Estados Unidos estavam rivalizando para ver quem abriria a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, e aí se lembrou do Brasil e da capacidade de neutralidade que o Brasil tinha, e o Brasil então foi convidado a abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. E é uma tradição que se vem até hoje. Mas pelas Nações Unidas se destaca a capacidade de desenvolver o direito internacional. O Brasil consegue, em razão de não possuir outras grandes esferas ou manifestações de poder, como o poder bélico, ainda que tenha, mas não consiga rivalizar totalmente com outras nações ou com as grandes potências, em razão de ainda sermos um país em desenvolvimento, mas pelas Nações Unidas ou por outros órgãos internacionais, muitas vezes vinculados às Nações Unidas, o Brasil consegue desenhar um direito internacional. Vários dos tratados que o Brasil segue, hoje são leis no Brasil, foram desenvolvidos ou desenhados, em parte, dentro das Nações Unidas. E aí a gente pode destacar a diplomacia comercial e os tratados comerciais que inicialmente começaram a ser discutidos dentro das Nações Unidas e que hoje são discutidos na Organização Mundial do Comércio, que não faz parte das Nações Unidas, mas ainda assim tem um vínculo na sua origem. O Tratado da Antártica é uma das questões que o Brasil conseguiu formular ou auxiliar na formulação do direito internacional, no uso pacífico da Antártica e o uso para as pesquisas científicas. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, que inclusive é extremamente importante para o interesse nacional brasileiro, em razão do entendimento, da compreensão da capacidade da plataforma continental e do alcance que o Brasil tem de aplicar soberania nos nossos mares, e essa importância que a gente vê hoje com a questão do pré-sal, mas que já é uma questão que vem especialmente desde a metade do século XX, com a questão do petróleo e as plataformas marítimas. Finalizando, em 1990 em diante, a Organização das Nações Unidas vai passar por uma série de questões, uma busca de reforma, dado o fim da Guerra Fria, uma diminuição das rivalidades entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. É concebido um projeto, ou alguns projetos são concebidos, de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A imagem que consta aqui no slide é do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao qual o Brasil pleiteia um assento permanente. O Brasil, junto com o Japão, é um dos poucos países que por mais de 10 vezes já esteve no Conselho de Segurança, mas como membro rotativo. O membro rotativo ele fica 2 anos, e no caso brasileiro, o Brasil já ficou mais de 20 anos dentro da história das Nações Unidas. O Brasil já esteve mais de 20 anos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas o Brasil, assim como o Japão, assim como a Índia e a Alemanha, é o que ficou convencionado como o Grupo dos Quatro, ou G4, o Brasil tem esse interesse de ser um dos membros permanentes para ter maior capacidade de formulação e formulação do direito internacional e assegurar o interesse nacional. Isso é extremamente importante quando se critica. É importante lembrar que acaba que, com todos os problemas, ainda assim as Nações Unidas são um fórum que permite ao Brasil expor o seu interesse nacional e assegurar este direito internacional. E o que vai refletir em muitas leis aqui no Brasil, e a própria concepção e assinatura de tratados internacionais aos quais o Brasil se vincula. Eu agradeço. Em pouco tempo a gente tem para apresentar essas questões,
mas é um esboço aqui para eventualmente os interessados buscarem mais informações e tomarem conhecimento sobre a concepção do direito internacional e como o direito internacional acaba influenciando nas nossas vidas e muitas vezes não é percebido isso. Agradeço a todos, agradeço a Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Obrigado.